fundo soberano e a política cambial. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o ex-diretor do Banco Central do Brasil, o professor Carlos Eduardo de Freitas. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Professor, vamos continuar com essa questão dos movimentos especulativos. Quer dizer, o Banco Central, ao que tudo indica, quando ele percebe que está havendo uma aposta pela valorização, continuação da valorização do real, ele intervém no sentido de evitar que esses apostadores tenham êxito. É isso, mais ou menos? Ou não? Não, a função dele não é propriamente frustrar, é evitar que haja prejuízos muito grandes que possam abalar o sistema bancário. Essa é que é a função do Banco Central. Então, por exemplo, como eu citei, os bancos, você pega a estatística pública e vê que os bancos estão com uma posição vendida de 13 bilhões no que vai de agosto, acho, 13 bilhões de dólares. Tinha uma posição comprada de 3 bilhões em dezembro, ou seja, eles venderam uns 16 bilhões de dólares nesse período. Cabe ao Banco Central olhar o seguinte: vocês estão comprados no futuro, que vocês fecharam a operação. Vocês fecharam. Está fechado. E o que significa esse fechar? Fechar assim, compraram no futuro, no mercado futuro. Ou seja, eu fechei. Agora, se eu estou aberto, se o seu mercado está aberto, ele está correndo o risco cambial. Se a taxa de câmbio, por acaso, inverter a tendência de valorização, se o dólar inverter por algum motivo, a tendência de desvalorização e passar a se valorizar, pode causar prejuízos incalculáveis. O senhor está falando, o dólar hoje é 1,70, 1,80 e tal. Se não fechasse o dólar pular para 2,60, que é inverossímil, quebra o sistema financeiro. Agora, essas situações inverossímeis são as do tipo que ocorreram em setembro de 2008. O impossível aconteceu. Como nós todos sabemos, o impossível às vezes acontece. Só que aí, como se diz na linguagem técnica, o downside, quer dizer, o lado do prejuízo, é infinito. Então isso é preciso saber se tem alguma especulação ou não. Agora, existe, evidentemente, sempre uma tendência de tentar entrar no curto prazo, ganhar um dinheiro com aplicação em renda fixa. Nós hoje temos um imposto sobre operações financeiras nos ingressos de capitais de 2%. Isso realmente dificulta para as operações de renda fixa e operações em bolsa também. Isso dificulta manobras curto-prazistas. É possível que o governo tenha que aumentar isso? É possível, esse imposto. Do IOF. Do IOF. O ministro Manteiga já disse que hoje está em 2%. Pode ir para 3%, 4%. Pode passar para 3%, 4%. E, além disso, pode colocar o que se chama, um economista até ontem, o professor da UNB até lembrou, da quarentena, que nós aplicamos a quarentena. O professor Mário Henrique Simons, quando o ministro está fazendo, aplicou muito a quarentena na segunda metade dos anos 70 aqui no Brasil. Para deter um pouco o capital especulativo. Quer dizer, o cara pensa um pouco, não vou lá não, porque eu tenho que ficar 40 dias preso lá. 40 dias, 60 dias. 90 dias. Esse tipo de mecanismo é um mecanismo que eu acho, a meu ver, se presta ao que... E são mecanismos, vamos dizer assim, que seriam normais no mercado financeiro internacional. Não, sim, o Chile usou isso muito. Isso são mecanismos proteção, legitimados. Não são antimercado, vamos dizer assim. Não. São legitimados. O mundo inteiro, o mundo inteiro reconhece que países emergentes, particularmente o Brasil, a Nova Zelândia também, eu estive lá ano passado, a Austrália também, o Canadá também, esses países. A Nova Zelândia é pequenininha, o Brasil em larga escala, mas tem semelhanças econômicas. Ambos são países muito fortes na agroindústria. Então, O senhor falou em IOF, falou na quarentena. Que outros mecanismos o Banco Central poderia dispor para desestimular as pessoas que apostam na continuação da valorização do real no futuro? Olha, ele tem o mecanismo dos swaps cambiais, que é uma coisa esotérica, né? Mas não é tão complicado. O swap cambial é um contrato que eu faço com você. Vamos ver primeiro o swap reverso. Começar que é o mais importante. O swap reverso. O swap reverso é o seguinte: eu, Banco Central, faço um contrato com você, instituição financeira, que é o seguinte: nós vamos pegar um determinado valor, $1.000,
Dólar de referência não. Eu, Banco Central, eu vou ganhar a variação cambial. Você, instituição financeira, vai ganhar a variação de juros, digamos CDI, período de 90 dias. No final disso, se a variação de juros foi maior do que a variação cambial, ou até mesmo se a variação cambial foi negativa, eu, Banco Central, pago a você, instituição financeira, a diferença. Esse mecanismo ele é usado quando a expectativa do mercado... Ele equivale a uma compra de dólar no leilão, exatamente, né? Futuro. Uma compra futuro. Esse mecanismo ele é usado quando a expectativa é de uma valorização do real e desvalorização do dólar, para evitar que o dólar, a degringolada do dólar. Então, quer dizer, aqueles que vão ter dólar para vender lá na frente, exportadores, etc., que eles vão ter dólar para vender lá na frente, eles podem fazer essa transação. Se protegem contra uma variação. Agora, o nível onde está depende da operação do mercado à vista. Esse mecanismo, eu acho que ele não defende muito quanto ao nível, mas ele evita a degringolada dos níveis, né? O nível pode ir baixando, mas ele evita uma degringolada. Então é um contrato que é assim. Sabe o que aconteceu em 2008, que o Banco Central teve lucro? Foi que aconteceu que não se esperava. Todo mundo estava esperando uma valorização do real e uma desvalorização do dólar. Então fez esse mecanismo, muitos contratos. Só que quando inverteu, o Banco Central tinha variação cambial, a instituição financeira tinha a variação de juros. A variação cambial superou em grande medida a variação dos juros. Então o Banco Central, o mecanismo funcionou, aí funcionou às avessas. O pessoal deve começar a fazer o swap, porque houve o inesperado. O swap normal é o contrário. O Banco Central assina um contrato onde ele fica com a variação de juros e você, instituição financeira, fica... E essa variação de juros é pela Selic? Ele gera CDI, né? CDI, né? Eu acho que é CDI. E a instituição financeira fica com a variação de câmbio. Então, quando a expectativa... Esse é o swap normal. Swap normal. E o reverso é o contrário. O Banco Central fica com a variação de cambial e você fica com a variação da instituição financeira. Lembre-se, o Banco Central só opera com a instituição financeira. Isso permite que a instituição financeira opere com o cliente. Claro. Quer dizer, no inverso. Então, no swap normal, o Banco Central fica com a variação de juros, a instituição financeira fica com a variação cambial. Essa operação ela vem quando há um receio de uma valorização do dólar. Então, como a instituição financeira ficou com a variação cambial, ela está funciona como hedge, né? Funciona como hedge. Ela pode, então, fazer a operação, quer dizer, ela pode fazer com o cliente dela, pode dar para o cliente dela a variação cambial e ficar com a variação de juros, que ela está fechada com o Banco Central. Você tem uma arbitragem toda fechada, não tem especulação. Professor, só para a gente entender esse mecanismo, é uma coisa um pouco menor assim, dentro da política cambial, mas para a gente entender esse mecanismo de como ela é operada, como é que a política cambial é operada pelo Banco Central. Na última semana, a circular 3.506 do Banco Central decidiu alterar a metodologia de cálculo da taxa PETAX, que é a taxa de câmbio de compra e de venda de dólares norte-americanos divulgados pelo Banco Central, praticada nas operações interbancárias de câmbio. A partir de julho de 2011, quer dizer, no próximo ano, haverá 4 coletas em vez de uma. Quer dizer, o Banco Central liga para as instituições, para os dealers e pede qual é a cotação que você está praticando. E hoje a média, hoje é uma vez só e será 4 vezes só. 4 vezes em vez de uma. E a média será anunciada não mais às 17h30, mas às 13h10. O que é que isso, como é que isso funciona? Eu vi essa pergunta, eu confesso que não tive tempo de entrar no detalhe para examinar. Não me parece que haja consequências em função disso. O Banco Central já divulga boletins ao longo do dia. A PETAX tem um cálculo esotérico também complicado lá no final do dia. O próprio nome, PETAX, já é esquisito. Então, ele faz na rigor é uma média aritmética. Ele consulta... É uma média, mas a média tira daqui, bota da lá. Tem uns critérios meio esquisitos. Eu não me lembro bem. Não vi, eu olhei essa medida, eu já tinha olhado, aliás, antes de eu colocar, eu já tinha olhado isso, me perguntaram. Digo, olha, eu não estou vendo... Ele quis dar, parece que uma agilidade. Dá uma agilidade e dá uma melhor, para que a PETAX reflita melhor
o mercado. O que eu vejo, a confirmar, o objetivo do Banco Central deve ser trazer mais transparência e mais um reflexo melhor da taxa de mercado. Mas é detalhe de operação interbancária, não vejo nenhum reflexo maior na política cambial. Professor, Pode ser que eu me engane. O senhor já comentou sobre fundo soberano, falou que o nosso fundo soberano tem umas bordas um tanto baixas e tal. Soberano sempre dá a ideia de que o dono do fundo é quem manda, quer dizer, é soberano e tal. Qual é o papel tradicional de um fundo soberano, por exemplo, nos países exportadores de petróleo? Como seria o fundo soberano do Brasil? O que o senhor poderia falar sobre isso? Do pré-sal, por exemplo, o fundo soberano do pré-sal faz sentido. Como é que funciona isso? São países que têm superávites fiscais associados a superávites externos. Né? Para o Chile, o cobre é a propriedade do Estado, se não me engano, do Exército. Então, aquele cobre é exportado e aquela receita vem para o governo, para o Estado chileno. Quando o cobre se valoriza muito, há gerada uma receita muito grande em moeda estrangeira e um superávit correspondente fiscal do Chile. Se aquilo entra, ele teria, em primeiro lugar, um problema de apreciação transitória da moeda, com todos os problemas que nós estamos vivendo aqui. Então não podia deixar vender aquilo. Uma ameaça de doença holandesa até, né? Até uma ameaça de doença holandesa. Então, e de outro lado, ele tem o superávit, o que ele vai fazer com aquele superávit? Então, o melhor é o seguinte, estaciona, aquilo vai, aqueles dólares vão para um fundo do governo chileno, estaciona aquilo no exterior para fazer investimentos de longo prazo, para retornar, e aí o retorno desses investimentos vão ingressando na economia para investimentos. Sem provocar aumento de liquidez excessivo. Exatamente. Esse é o sentido. Abu Dhabi, que é um negocinho desse tamaninho, então tem o superávit, a mesma coisa. E assim por diante, Arábia Saudita, Singapura, essas coisas todas têm. São países sem dívidas praticamente externas, né? São países sem dívida e onde existe esse superávit que é muito grande em relação à economia. Então, o fundo soberano é um fundo de proteção de excesso de capitais contra a liquidez interna. De excesso de dinheiro. Excesso de Ou dinheiro. seja, você ganhou na loteria e em vez de dilapidar o seu ganho na loteria, você coloca aquilo num fundo e vai gastando só o rendimento. É isso. Agora é preciso primeiro ganhar na loteria. Você... Mas o pré-sal está dizendo que vai ganhar na loteria. Se realmente o prêmio sair, se e quando acontecer... Acontecerá isso. A venda das ações da Petrobras, só de dinheiro externo, mês de setembro, já ultrapassou 15 bilhões. Deu 21 bilhões. Pois é, então já temos uma casquinha para colocar num fundo soberano. Isso aí vai ser, mas isso aí tem uma destinação certa. Isso vai ser gasto imediatamente. Isso tem uma destinação de investimento. Isso é um gasto de investimento. O dinheiro entrou e o dinheiro vai sair. Porque vai ser investido, vão ser importados equipamentos, vão ser contratadas empresas fora. Quer dizer, você já tem uma destinação. O aumento de capital da Petrobras não foi para inglês ver. O aumento de capital da Petrobras foi para fazer investimentos. Da Petrobras. Quer dizer, o dinheiro vai ser todo gasto. Ele tem que ser gasto, senão não teria aumento de capital. Então o fundo soberano continua... Fundo soberano é quando você não tem onde gastar. Sim, agora eu queria que o senhor chegasse na pergunta do Davi, que é a questão da diferença. O que é que difere esses fundos tradicionais, fundo soberano tradicional, de commodities, de grande o fundo soberano nós colocamos, tacada de dinheiro, nosso soberano, e o nosso que tem aí, nós temos superávit primário, não superávit fiscal. O superávit primário não era suficiente nem para pagar os juros. No total fiscal nós tínhamos déficit. Mas o governo resolveu, então, dizer, não, em vez de ter um superávit primário de 4% ou 5%, isso foi em 2008, se não me falha a memória, eu vou ter um superávit primário menor, de 3%, vou pegar 2% desse superávit e vou botar num fundo soberano. Tudo bem, só que aí você pagou menos juros, o seu déficit fiscal aumentou. Então, como tanto faz, desculpe bater na cabeça ou embaixo do chapéu, tudo se passa como se o governo tivesse colocado mais títulos da dívida pública, tivesse endividado mais para fazer um fundo. O senhor está dizendo que não tem dinheiro para o nosso fundo soberano? Exatamente. No próximo Exatamente. Obrigado. No próximo bloco nós vamos ver o reflexo da política cambial sobre a conta de transações correntes, a conta mais importante do balanço de pagamentos. Aguarde.